gente! Bem-vindos a um novo vídeo do meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês o livro Um Curso em Milagres. Para quem já escutou meu podcast já conhece esse livro e é um livro muito especial que foi escrito por Jesus, canalizado por Jesus. E eu vou ler algumas lições, apresentar algumas lições que eu gosto muito, né? Todas são especiais, mas eu separei algumas para mostrar para vocês. São 365 lições, né? Uma para cada dia do ano, para a gente ir treinando a nossa mente a cada dia e recebendo mais essas ideias que fala no livro, né? Então, o livro é assim, tem a parte do texto, tem as lições e tem as perguntas, né? Perguntas e respostas. Então, eu separei algumas lições aqui. Essa primeira lição, ela responde uma dúvida que muitas pessoas têm. Vira e mexe eu vejo personagens de filmes fazendo essa pergunta assim pro universo. E essa lição responde de uma forma maravilhosa. Então, vamos lá. Lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe, e tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade, foi feito por ti e não existe. Os passos iniciais de salvação podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e em seguida nega a sua realidade. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica ele, portanto ele não é real. Inclua qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com que estejas preocupado. Em cada caso, cite o desastre bem especificamente. Não use termos genéricos, por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da dele. Portanto, não tem nenhum significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia. Seja muito específico ao aplicá-la. Dize, Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real. Então, como eu estava dizendo, nos filmes eu sempre vejo as pessoas falando assim, nossa, como Deus permitiu que esse acidente de avião acontecesse. E essa lição responde exatamente isso, de uma forma muito amorosa. Quando eu estiver lendo, vocês vão perceber como Jesus conversa com a gente de uma forma extremamente amorosa e explica tudo o que tem que ser explicado da melhor forma possível. Lição 199. Eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria de fato vulnerável. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada sob todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito.
Ela foi dada à fonte do amor, e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? O corpo faz parte da ilusão que protege o ego. Declara a tua inocência e tu és livre. O corpo desaparece porque não precisas dele a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Torna-se, assim, um veículo que ajuda o perdão a ser estendido. Sê livre hoje. Sê livre de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Tu és o Filho de Deus. Na imortalidade vives para sempre. O pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje. Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais, e o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu, e a minha mente obedece apenas a ela. Lição 93. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos, é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens. Que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó. Tudo isso é verdadeiro de acordo com o que você acredita agora. Hoje, vamos questionar isso de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo. Por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensa que fizestes nunca foi feito? Que todos os teus pecados não são nada e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti? O ser que tu fizeste não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar, nada significa. Não é nem bom, nem mal. É irreal e nada mais. Isso é verdadeiro. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua impecabilidade é garantida por Deus. E a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és tal como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometestes, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua impecabilidade é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. Ou tu és o que Deus criou, ou o que fizeste de ti mesmo. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Se surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo repetindo esses pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém, diz-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua impecabilidade é garantida por Deus. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para este dia é de fato verdadeira. Lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste.
Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. A ideia para o dia de hoje se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Começaremos os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje, enquanto olhas à tua volta o mundo que vês como se estivera fora de ti. Em seguida, feche os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei esta situação tal como a vejo. Você percebe que além dele estar explicando o conteúdo do livro, ele também mostra como a gente pode lidar com o mundo à nossa volta, né? Tratando ele como ilusão e como a gente pode aplicar essas ideias no dia a dia mesmo. Lição 284. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Pai, o que nos deste não pode ferir. Por isso, o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que hoje eu não falhe em confiar em Ti, aceitando apenas o que é alegre como Tua dádiva, aceitando apenas o que é alegre como a verdade. Lição 80. Que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. Se estás disposto a reconhecer os teus problemas, reconhecerás que não tem problemas. Ao teu único problema central já foi dada a resposta, e não tens nenhum outro. Portanto, tens que estar em paz. O teu único problema já foi resolvido. Repete isso muitas e muitas vezes para ti mesmo hoje, com gratidão e convicção. Um problema que já foi resolvido não pode incomodar-te, mas certifica-te de não esquecer que todos os seus problemas são o mesmo. Fecha os olhos e recebe a tua recompensa. Reconhece que os teus problemas foram resolvidos. Reconhece que estás fora do conflito, livre e em paz. Estejamos determinados a não colecionar mágoas hoje. Estejamos determinados a nos livrar de problemas que não existem. Lição 1. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela e neste lugar significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia, de modo muito específico, a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra. Um curso em milagres. Ai, essas lições são maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijos!